Olá, você que acompanha aqui o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e de chocolates, principalmente os chocolates artesanais, esses chocolates de maior valor agregado que levam aí as técnicas do Bean to Bar e Tree to Bar, ou seja, chocolates que vão desde a árvore ou desde as amêndoas, né, de cacau até a barra de chocolate. Antes da gente iniciar o episódio de hoje, eu tenho dois avisos que essa é a última semana para dois eventos que estão acontecendo aqui que acabam envolvendo notícias agrícolas. O primeiro deles é que o Notícias Agrícolas está concorrendo em várias categorias aí, entre os mais admirados da imprensa do agronegócio. O site está concorrendo nas categorias canal digital e site blog. Então, né, eu vou deixar um link aqui para você entrar no site, onde você vai votar aí no site Notícias Agrícolas como a mídia mais admirada na categoria canal digital e site blog. Além disso, o do Grão a Barra Podcast está concorrendo, né, na categoria podcast, assim como os outros podcasts aqui Notícias Agrícolas. Nós temos 3 podcasts, né, o do Grão à Barra, o Conversa de Cerca e o Café em Prosa. Os 3 estão concorrendo na categoria podcast, então pode votar aí nos 3, né? São 5 opções para votar. Votem nos 3 podcasts e 8 dos nossos jornalistas também estão concorrendo na categoria jornalista. Então, eu sou um dos que está concorrendo aí na categoria jornalista. Então, primeiramente, agradeço todos que votaram na primeira, né, na primeira oportunidade de votação e agora no segundo turno. Também a gente já agradece de antemão, né, quem puder votar na gente e votar aqui no nosso site, no nosso podcast e um de nossos jornalistas. O segundo aviso que eu preciso dar é que até o dia 4 de julho, né, aliás, até esse sábado, também, né, você pode enviar a sua história aqui para a gente, né, na, na segunda edição da história aí do produtor, na história do agricultor, enfim. É o seu momento de participar aqui conosco, enviando a sua história, basicamente enviar a sua história aqui para o Notícias Agrícolas, contando a sua história, contando a sua vivência e as 5 melhores histórias vão ganhar aí premiações. Também vou deixar o link aqui para você conhecer um pouco mais, né, sobre as premiações que estão disponíveis. E então tá acabando, gente. A hora é agora de participar tanto na votação quanto enviar a sua história na melhor história de um agricultor promovido aqui pelo Notícias Agrícolas. Muito bem, na conversa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade dentro do setor do cacau. E para isso eu vou conversar aqui com o Tiago Rodrigues, ele que é engenheiro agrônomo e sócio fundador e diretor de operações da Cisagre. Tiago, seja bem-vindo aqui ao Do Grão a Barra Podcast. Muito obrigado, Erickson. Olá, muito obrigado. Agradeço pelo convite. Espero contribuir aqui de alguma forma com esse conhecimento. Bom, Tiago, rastreabilidade, né? Apesar da gente discutir muito sobre agricultura 4.0, rastreabilidade ainda precisa ser muito bem esclarecida, né, dentro do setor aqui do agronegócio. Então, explica para a gente, né, o que exatamente é a rastreabilidade dentro do agronegócio. Pronto, Erickson. A rastreabilidade podemos tratar como a capacidade de demonstrarmos a origem do produto a quem vai estar consumindo no elo final. De forma bem prática, seria isso. Então, definir os processos e conseguir demonstrar de forma prática, fácil e rápida e com assertividade todos os processos que são oriundos até da produção do alimento até ele chegar na mesa do consumidor. Tá? Então, a rastreabilidade tem como intuito demonstrar confiança no alimento que é produzido. Tá? Então, essa cobrança de um produto rastreado, ela vem geralmente e realmente do consumidor. O consumidor está cada vez mais exigindo um produto que ele saiba a origem.
que saiba como foi feito, que saiba o que foi aplicado, e assim ele tenha confiança no que ele está consumindo. E, Tiago, quando começou a ser debatida a questão da rastreabilidade dentro do agronegócio, antes da gente entrar no cacau em si, havia uma grande dúvida se era possível rastrear commodities, por exemplo, né? Uhum. Principalmente pela escala, né? Por ser um processo difícil, a logística é muito complicada, principalmente da porteira para fora, né? A logística de grãos, por exemplo, é muito difícil, muito se perde aí, né? Principalmente nas rodovias, né? Aqui no Brasil e tudo mais, né? É um debate longo, né? Que demandaria várias horas para a gente se aprofundar. Mas, de forma Sim. geral, havia muitas dúvidas sobre como seria rastrear esse tipo de produto, né? Quando a gente fala em commodities em larga escala. Uhum. Mas a experiência mostrou que é possível sim, né? A gente tem aí a própria cadeia de grãos mostra isso, mas a gente sempre acaba comparando o cacau com o café, e o café mostrou aí que, além de ser possível, traz valor agregado e mostra outras questões que também a gente vai debater aqui ao longo da entrevista. Mas quais as soluções práticas e o que trouxe para o agronegócio a rastreabilidade dentro das commodities? Pronto. Um dos pontos que eu vejo, Erickson, é a questão principalmente da sustentabilidade. Hoje, se você tem um produto rastreado, você consegue comprovar a origem dele, tá? Um dos pontos. Se você comprova a origem, você consegue dizer se aquela propriedade produziu um alimento dentro de uma área que não desmatou além do permitido, que não invadiu uma reserva legal, que usa boas práticas dentro da sua propriedade. Então, esses são os principais pontos que estão, digamos, em alta nos dias atuais. Podemos observar o mercado da China, que se atenta bastante a isso. E outro ponto que vai ligar são contaminações de resíduos de produtos proibidos ou em excesso. Então, são os principais pontos na minha visão. São o rastreio que foi utilizado e principalmente a questão da sustentabilidade em si, falando em commodities, né? Saber a origem desse produto, onde ele foi produzido, se aquele local que ele está sendo produzido não está indo contra, digamos, contra o meio ambiente, né? Está sendo cultivado de forma que ele não degrade a natureza, que possa ser cultivado em larga escala ou agregado um certo valor, mas que ele tenha os limites e atenda às legislações de ambientais. E agora a gente começa também, né, a entrar um pouquinho mais dentro aqui da proposta da nossa conversa, que é o valor agregado que isso gera, né? A gente tem um Exato. valor agregado quando a gente fala de commodities em geral, mas vamos pegar o case do café, né? Foi a partir da rastreabilidade que cada vez mais a gente conseguiu conquistar denominações de origem dentro do café, e cada vez aparecendo mais denominações de origem dentro do café. Isso começa a ser discutido também no setor do cacau. O que esse case do café tem a mostrar para o cacau, que está dando seus primeiros passos, né, em questão de denominação de origem, para agregar valor, Tiago? Pronto. Nós podemos também tratar alguns pontos, né, Erickson? Principalmente onde é produzido esse cacau, locais com maior tradição, locais, propriedades que têm um histórico ou que têm um manejo adequado. E em relação à qualidade, agregar valor, está principalmente falando em cacau de qualidade, cacau de primeira, você conseguir identificar todos os processos, ou os principais processos desse cacau, principalmente a separação dos frutos, o tempo de fermentação, quanto tempo ele foi revirado, quantas reviradas, como foi colhido, quando foi colhido, por quem, se ele foi feito o processo de fermentação de uma forma ou de outra, ter todo esse registro que vai conseguir demonstrar para quem está comprando esse produto final da amêndoa para transformar em chocolate e compra um produto de qualidade realmente, porque ele vai pegar esse histórico da produção do cacau e vai demonstrar para o consumidor, para o cliente final dele, que ele fez um processo que realmente caracteriza um café, ou um cacau, perdão, de qualidade, um cacau diferenciado. Então, a rastreabilidade também ela vem com esse sentido de demonstrar todos os processos e conseguir dar credibilidade
ao que foi produzido. E assim, Thiago, o cacau, né, ele é um setor muito carente com Uhum, relação a novas tecnologias, tal. E quando a gente fala em agricultura 4.0, que é aí aonde se insere as tecnologias de rastreabilidade e tudo mais, quando a gente transporta isso, né, para outros setores, do agronegócio, onde a agricultura 4.0 está mais bem desenvolvida, onde há maquinários que já estão, né, muito bem conectados e tudo mais, né? Foi um longo uhum, processo de conectividade dentro do agronegócio em geral. E isso dentro do cacau a gente começa a discutir agora. Por um lado, a gente já tem, né, esse desenvolvimento de infraestrutura, né, de outros setores, mas por outro lado a gente vê, né, um setor muito carente de tecnologia, de maquinário, de desenvolvimento. Quais que são os processos que o setor do cacau precisa passar para a gente falar, ó, o setor do cacau está inserido na agricultura 4.0, na rastreabilidade e coisas, né, que fazem parte desse processo do agronegócio digital? pronto. O primeiro passo, na minha visão, são definir processos, tá? Então, precisamos definir os processos que esses produtores fazem, ou seja, tudo que ele faz para chegar da colheita do fruto, ou melhor dizendo, da produção do fruto, até a venda da amêndoa, ou transformar em chocolate de forma artesanal e fazer a venda, e melhorar esses processos, tentando trazer tecnologias, né? A rastreabilidade como tecnologia, ela vem como uma forma de demonstrar confiabilidade, de gerar valor agregado, mas se tratando da cadeia do cacau, ela também vem como uma obrigatoriedade, tá? Segundo a Instrução Normativa 02 de 2018, o cacau se enquadra como um dos frutos, né, que tem por obrigação ter seu produto rastreado, né? O produtor de cacau tem que rastrear seu produto. Então, o prazo final de adequação da legislação se deu em agosto do ano passado, tá? Então, todo produtor de cacau, ele tem que manter essa rastreabilidade, com caderno de campo, anotando todos os seus processos, que é o primeiro passo, e a partir daí, ele registrar aplicações de produtos e, no final, conseguir identificar a origem do seu produto, tá? Então, o primeiro passo é adequação dos seus processos, definição, adequação, e segundo passo vem utilização de tecnologias, tá? Então, para a rastreabilidade vegetal hoje, não tem, digamos, a obrigação do produtor usar uma ferramenta digital, pode ser de forma manual, escrita, mas temos soluções digitais que vêm para facilitar, que funcionam de forma offline na propriedade, que depois que conectam com a internet e vão subir essas informações para a nuvem ou blockchain e deixar essas informações de forma segura que o produtor não perda e consiga apresentar tanto para possíveis fiscalizações quanto para a questão do consumidor, de quem vai estar comprando esse produto dele. E com base nisso, ele vai passar a ter mais informações. Então, ele não vai estar cumprindo apenas a rastreabilidade. Ele vai estar gerando dados, sabendo dados de produtividade, dados de qualidade, sabendo custos e sabendo onde ele pode melhorar a produção. Tá? Então, acho que é o início de como ele pode se adequar a essa tecnificação da agricultura, né? Essa agricultura 4.0. E acho que é aqui que a gente entra no ponto-chave da nossa entrevista, Tiago, porque ao longo das entrevistas que eu tenho feito aqui para o podcast, eu percebo que o cacau ele tem um grande potencial de mostrar, né, o quanto o Brasil é sustentável em questões de preservação ambiental. Todo o agronegócio brasileiro tem esse potencial. Mas dentro do cacau tem um diferencial porque o cacau ele nasce no meio da floresta, né? A origem do cacau brasileiro é uma origem amazônica, por exemplo, né? O nosso cacau vem, né, do meio da Amazônia e ele começou a tomar, né, partes ali da Bahia, do sul da Bahia, onde está a primeira denominação de origem, né, dentro do setor do cacau, e agora ele começa a voltar ali para o Pará, né, tendo essa volta, né, de produção amazônica. Uhum. Outras regiões da Amazônia também começam a demonstrar cada vez mais produtividade dentro do cacau, e áreas onde o cacau não era tão, né, presente, começa a ter os primeiros experimentos aí.
Acho que aí nasce a importância de mostrar essa rastreabilidade do cacau, primeiro, pelas questões ambientais, né, de ser uma planta que nasce ali no meio da floresta, e num segundo ponto, para mostrar essa interação do cacau com a floresta, que é exatamente essa questão dos processos, né? Sim. Que você precisa ter uma preservação ambiental muito bem feita, a aplicação de produtos tem que ser muito bem pensada, e o terceiro ponto é que o consumidor está exigindo, né, essas questões ambientais. Você que está no campo, você que está vendo, né, essa situação diariamente, o que você já vê que está sendo colocado em prática pelos produtores rurais e o que você vê de importância em mostrar, né, esses processos para toda a cadeia produtiva do cacau? Pronto. A gente pode tomar, por exemplo, o grupo de hortifruti, né? A hortifruticultura foi um grupo, digamos, mais afetado com a questão da rastreabilidade vegetal. Foi um setor que, digamos, se assustou bastante com essa cobrança, mas que hoje já vê a necessidade, né? Porque o supermercado compra um produto, uma fruta, uma hortaliça, exigindo rastreabilidade, que ele também é cobrado. E passando um pouco para a questão do cacau, que vai saindo um pouco mais do cultivo para se assemelhando um pouco ao extrativismo, como você falou, né? Estando inserido realmente dentro da floresta, o produtor ele está começando a ver que ele tem que mostrar que o produto dele é diferenciado. E uma das formas dele demonstrar é isso, demonstrando como você vai, a origem, como é produzido, tá? Então, uma das formas de agregar valor, além da qualidade do produto, que é o que o produtor já sabe fazer, tenta fazer, digamos assim, sofre bastante para fazer, entregar um produto de qualidade e conseguir um valor maior, ele conseguir demonstrar como e onde é produzido esse fruto. Além de ele entregar um produto de qualidade, ele vai estar entregando o histórico do produto. É como se ele entregasse uma ficha do produto. Ó, meu produto está aqui, a qualidade dele é primeira, e, além disso, eu tenho esse histórico dele. Ele foi produzido dentro de uma área de preservação ambiental, que eu cumpro todos os requisitos, eu atendo à legislação ambiental, não utilizo mão de obra escrava ou algo do tipo, cumpro mais alguma certificação, seja Rainforest, seja certificação orgânica, e todo esse manejo dentro do registro de rastreabilidade dele. Ele consegue entregar, digamos, numa etiqueta de rastreabilidade com QR Code para o cliente final, fazer uma leitura e ver todo o histórico dele. Então, um ponto os produtores estão vendo essa necessidade de demonstrar, produtor de cacau de demonstrar que seu produto realmente tem uma qualidade, não apenas qualidade física do produto em si, mas uma qualidade como é produzido. E a forma de avançarmos nisso é demonstrar para os que não conhecem que ele consegue agregar valor também. Que ele consegue, através disso, demonstrar como o produto dele é produzido e que o produto dele pode atingir novos mercados ou mercados com valores maior através da demonstração de onde e como é feito esse produto. E aí acho que aí a gente entra num outro ponto, Tiago, que nós temos esses dois grandes universos, né? O universo dos produtores rurais, do agronegócio, e que tem a vivência, que sabe que a legislação brasileira é rigorosa com relação à produção, com relação à preservação ambiental, mas que nem sempre consegue entender o caminho né, as ambições dos consumidores, né? Uhum. Por outro Sim. lado, nós temos o universo consumidor, que quer cada vez, né, um alimento com maior valor agregado. Essa época de pandemia, né, os consumidores buscaram alimentos mais saudáveis. Há uma busca cada vez maior por alimentos especiais, como os cafés especiais, como os chocolates, né, mais artesanais, enfim. O consumidor ele está sempre mudando as suas perspectivas e nesse processo desses dois universos, né, do produtivo e do consumidor, há vários atritos ali, porque um não entende muito bem aonde o outro quer chegar. A rastreabilidade, ela é a melhor forma de se mostrar um caminho, um norte para o produtor rural entender o consumidor e para o consumidor final entender esses processos que o produtor rural passa?
Erickson, eu vejo como sim, tá? Digamos assim, seria encurtar um caminho, já que o consumidor não consegue visitar a propriedade e ver como é produzido, como é feito, acompanhar o dia a dia, a rastreabilidade vem como uma forma de facilitar esse processo, de como eu tivesse demonstrando para o consumidor que como foi feito aquele produto, tá? Ele faz uma leitura por exemplo, de um QR Code de rastreabilidade, ele vê a localização da propriedade, vê a data que foi colhido, foi produzido o beneficiário daquele fruto e vai ter o histórico. E em caso de alguma, digamos, alguma auditoria, alguma fiscalização, você também consegue ter um acesso muito rápido aonde foi produzido. Então, a rastreabilidade vem, além de dar confiança, dar segurança a esse processo, ela vem com o intuito também de aproximar o consumidor de quem produziu. Então, hoje você chega no supermercado, ou algum tempo, melhor dizendo, você chegar no supermercado, você pegava um produto qualquer, não só se tratando, falando de cacau, mas algum outro produto de origem agrícola, um vegetal fresco, por exemplo, você não sabia de onde foi produzido, era apenas um vegetal. E hoje você chega no supermercado, tem que ter a rastreabilidade daquele produto. Ele tem que demonstrar de onde foi produzido aquele produto. Então, isso gera um elo, né? Uma aproximação entre quem está produzindo, principalmente entre quem está consumindo e quem está produzindo, tá? Quem está consumindo vai ter uma confiança maior no produto. A gente pode tratar isso até como uma forma de aumento de consumo, já que o consumidor vai ter mais confiança no que ele está consumindo. Então, a rastreabilidade ela vem para dar segurança para o consumidor, né? Ela não vai, digamos, ser uma certificação em si, mas ela é um atestado que eu sei de onde foi produzido aquele produto, eu consigo ter mais confiança naquilo. Então, realmente, eu acredito que é uma forma de aproximar, sim, o consumidor do produtor. E de qualquer forma, né, a rastreabilidade é um dos pontos principais para identificar uma denominação de origem, por exemplo, né, que é uma Sim, questão que avançou muito na questão de cafés, na questão de vinhos, né, que a gente sempre acaba comparando por causa dos terroirs e tudo mais. E o cacau, de sim, fato, está dando seus primeiros passos aí. A rastreabilidade vai ser esse ponto fundamental para identificar, né, essas denominações de origem e agregar valor e agregar também a qualidade, né, dentro do cacau e do seu principal produto final, que é aí o chocolate, né, Tiago? sim, sim, sim. Então, desses pontos, principalmente da identificação de origem, né? Então, um dos pontos principais da rastreabilidade é isso, identificar a origem. Então, digamos, com rastreabilidade estaremos atendendo de primeiro passo já isso, identificando a origem daquele produto. Então, podemos tratar como um fator principal. Acho que não tem como colocar um produto, identificar a origem dele, dizer que ele tem valor agregado maior por ser produzido naquela região, se não tivermos a rastreabilidade. E a rastreabilidade é um processo que veio para ficar, já atende outras cadeias, já atende outros países, já é muito forte na Europa, Estados Unidos, e no Brasil nós estamos no mesmo caminho, não tem como voltar, né? Então a tendência é que cada vez tenhamos mais produtos rastreados. E, por exemplo, o chocolate, ele vai ser rastreado desde a produção do cacau até o processo da indústria. Então a tendência é que a rastreabilidade não tenha fim apenas lá na entrega da amêndoa. Ela tem um rastreio até dentro do processo de fabricação. Tá? Muito bem. Conversei aqui então com o Tiago Rodrigues, ele que é engenheiro agrônomo, sócio fundador e diretor de operações lá da Cisagre. Tiago, agradeço pelas suas informações. Deixa aqui um último espaço para você fazer suas considerações finais e apresentar até mesmo um pouquinho do trabalho que a Cisagre faz. Perfeito. Vou aproveitar para apresentar a nossa empresa. A Cisagre é uma startup de rastreabilidade vegetal. Hoje estamos incubados na Ciclo Agritech, uma aceleradora de startups aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Estamos no processo de expansão da nossa solução, onde atendemos principalmente a parte de produtos vegetais frescos, hortaliças, frutos e alguns outros produtos. É isso, Erickson. Agradeço o convite, agradeço a atenção. Estamos à disposição para sempre estar trocando ideia e ajudando da melhor forma possível. Muito bem, Tiago. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco, mostrando aí, né, os primeiros passos do setor do cacau, da cacauicultura dentro aí da agricultura 4.0, né? Esse que é um termo tão debatido dentro dos outros setores,
né, do agronegócio. Muitos já se debateu, muita cabeça também precisou, né, bater cabeça ali para entender os melhores processos, né, dentro dos setores de grãos, dentro dos setores de café. Ou seja, o debate já existe, né, as soluções já estão aí e o cacau começa a dar seus primeiros passos, mas tem essa bagagem de outros setores do agronegócio para não precisar passar por problemas similares que já foram superados. O cacau tem essa vantagem de estar começando aí os primeiros passos, mas de conseguir olhar para trás e aprender com os erros aí de outros setores. Enfim, potencial grandíssimo para o cacau conquistar cada vez mais espaço, voltar a ter o seu lugar de importância dentro do Brasil e dentro aí do mercado global de cacau e também de chocolate, né? O Brasil despontando aí cada vez mais no ganho de qualidade dentro do setor. Muito bem, amigos, estamos em todas as redes sociais, sigam, né, as nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, e você que acompanhou esse podcast aqui pelo YouTube, lembra de ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar o seu like, assim cada vez mais pessoas recebem os nossos conteúdos e se tornam os produtores de cacau mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.